Bom dia. Esperar um ok da Luísa para dizer se realmente estamos online. Vamos então começar hoje essa live falando sobre todo o trabalho da construção da carta aos candidatos a prefeito e a vereadores. Estamos próximos às eleições, né? Então esse trabalho todo ele veio nesse último ano e deverá ter continuidade no andamento dos trabalhos dos candidatos eleitos. Então, assim, a gente vai conversar hoje com o presidente da ASBEA, da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, e com o presidente do SAERGS, do Sindicato de Arquitetos do Rio Grande do Sul. Então, assim, através das BEA e do sindicato, a gente, de certa forma, contempla o CEAL, que é a Comissão de Entidades de Arquitetura e Urbanismo dentro do Conselho. E o CEAL, ele abriga mais de 40 entidades do interior e de várias áreas de atuação de arquitetura, que tiveram um papel bastante importante na construção e disseminação dessa carta. Então eu vou convidar para a gente começar a conversar o Vicente primeiro. As BARS. Enquanto ele entra, eu vou já contando um pouquinho dessa construção da carta. Então, estamos aguardando o Vicente. Oi, Vicente, tudo bom? Tudo bem? Tudo. Eu comecei a fazer uma introdução, a falar um pouco do motivo dessa live, de que a ASBEA e o sindicato vão estar, de certa forma, representando o CEAL e o conjunto dos arquitetos. E ainda não contei nada sobre a carta. Então, assim... Tá bem, eu estava acompanhando. Tá, então, assim, só contar um pouco do geral, e aí eu vou pedir depois para tu te apresentar e falar da atuação das BEA dentro dessa história toda, tá? Tá, A carta, e vai me interrompendo também. A claro. carta para os candidatos, né? Enfim, a motivação é muito clara, é a importância de arquitetura e urbanismo, o fato da gente estar vivendo em cidades cada vez mais insalubres, isso é muito claro. A pandemia nos mostrou mais ainda isso. A resposta, a gente acredita que esteja nas cidades. Isso em Brasil e América Latina só mostrou, né? A pandemia também mostrou que a gente realmente tem uma exclusão muito grande na cidade. A gente tem questões de mobilidade, de saneamento muito sérias. Então, assim, essa carta nada mais é do que propostas com o objetivo do bem-estar social, de um espaço democrático, justo, muito longe de estar alinhada a qualquer partido. Acho que isso é importante também. Sim. Vou pedir para tu te apresentar, Vicente, falar um pouquinho das BEA, dessa participação também. Tá bem, Roberto, obrigado pelo convite, obrigado ao Cal. Meu nome é Vicente Brandão, sou arquiteto, urbanista, sou presidente da ASBRS, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, e na ASBEA nós temos dois pilares, que um é o do conteúdo, a gente fala bastante de BIM, norma de desempenho, sustentabilidade, legislação, e também a gente tem o pilar institucional. E dentro desse pilar a gente faz parte do CAL, que é o nosso conselho, reúne todos os arquitetos, e que nem a Roberta falou, a gente participa do CEAL, que reúne as entidades dos arquitetos, que é as BE, o IAB, SAERGS e a AI, além da FENEA e também das entidades do interior que também participam agora. E a questão da carta também, Roberto, eu achei super importante porque mostra que o Conselho está preocupado com a gestão das cidades. Eu acho que nós, arquitetos e urbanistas, a gente deveria participar muito mais dessa gestão, porque nós estamos preparados para isso. A gente estuda isso na faculdade, a gente vê isso no nosso dia a dia. A gente está acostumado com o planejamento. Eu acho que isso é muito importante também, que eu acho que falta bastante nas cidades, né? Nem só planejamento urbano, mas mesmo nas outras atividades, na saúde, na educação, acho que
o planejamento faz muita falta, eu acho que o pessoal trabalha muito apagando incêndio. Então, eu acho que a gente se posicionar em relação a isso é super importante. Eu participei da entrega da carta também, junto com os outros, o pessoal das entidades. Visitei alguns candidatos aqui em Porto Alegre. E eu acho que era importante a gente falar um pouquinho da carta, alguns pontos aqui. Eu fiz uma colinha aqui, de repente a gente podia falar um pouco, e aí a gente vai comentando sobre esses pontos que foram trazidos pela carta. Sim. Uma coisa Inclusive, muito. Fala, fala. fala. Não, eu falei com outras pessoas também. Tem porque são muitos, são vários temas, né, que fala de saneamento básico, fala da questão da moradia, habitar o centro, fala de sustentabilidade, mas tem um ponto especial que também tem pontos também que eu não sou a pessoa mais capacitada para falar. A gente não sabe tudo, né? Eu acho que a nossa profissão ela vai desde da escolha do acabamento do interruptor até pensar cidades. Então, eu procurei anotar assim, pontos mais que eu, de repente, tenho mais segurança para falar, para comentar alguma coisa, e também conversei com outras pessoas para falar sobre esses temas, né? Mas também vou passar aqui no geral. Tu tinha dito, né, Roberta, de como que foi montada essa carta. Ela é uma carta que foi escrita pelas entidades que compõem o CAL, a Carta Nacional, e também tem a carta que foi elaborada aqui pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso. É importante, né, Vicente? Uma carta não exclui a outra, né? A carta da instância BR, porque a gente vai e entrega as duas cartas. Mas a Carta Nacional, ela tem 5 dimensões, a nossa tem 6 dimensões, e se tu juntar todas elas, sempre a gente está falando da cidade como um sistema complexo. A gente não tem como falar o que mais aparece nas planos de governo, saúde e educação. Mas a Sim. gente não tem como descasar todas as questões, a gente não tem como descasar a educação, por exemplo, da mobilidade, uma vez que o acesso ele é muito importante. A gente não tem. Então a gente, na nossa do Rio Grande do Sul, junto com Santa Catarina, né, foi um trabalho conjunto, e esse trabalho de entender talvez algumas questões um pouco mais específicas, regionais nossas, e uma importância que talvez o CAU-RS Santa Catarina dê muito para a questão da habitação e da assistência técnica para a habitação social, do direito à habitação, que é um direito básico, né? Mas as duas cartas, elas se complementam. E isso que tu falou também da questão da saúde, da educação. No início da minha gestão na ASBEA, a gente teve um encontro com o prefeito Marquesan, foi no Instituto Ling, e eu me lembro que eu até escrevi um texto que falava que os índices de educação, saúde, segurança pública, eles são índices, né? Eles melhoram, pioram com o tempo. Às vezes a gente está melhor, às vezes a gente está pior. Mas a questão urbanística, um erro, vamos dizer, ou uma decisão mal pensada, ela fica por 50 anos, mais tempo até. Ela tem uma influência, ela é concreta, né? Então, às vezes, uma decisão de fazer um viaduto, por exemplo, pode ser um erro que vai ficar aí para sempre, não. Muito difícil um viaduto ser demolido depois, né? Então, são decisões tão importantes que vão ficar por gerações e tá aí, né? Afinal, a gente tem uma herança do que já foi pensado antes, a gente tem que administrar essa herança e também tentar fazer melhor. Esse é o nosso desafio. O que eu anotei, Roberto, assim, foi eu acho que primeiro a carta, no início da Carta Nacional, ela meio que se orienta pela questão do Covid, da pandemia, porque também eu acho que esse é um momento único da nossa geração, né, dos últimos 100 anos, eu acho, alguma coisa assim. Então, talvez similar às guerras, né? Então, é uma situação muito importante. Eu acho que a gente não tem como falar qualquer coisa de cidade, né, pensar para frente sem levar isso em conta. Isso é algo que está muito presente, né, tanto como uma situação pós-guerra, vamos dizer, parecida. Então, isso a gente tem que sempre levar em conta. E revelou, que a gente falou, que as péssimas condições construtivas e sanitárias que a gente tem, principalmente na base da pirâmide. Talvez quem esteja no conforto da sua casa não seja tão evidente, mas
a base mesmo da nossa sociedade, eu acho que está sofrendo bastante com essa situação. Tendo Sim, se que tu me estudar. permite comentar, as primeiras recomendações da OMS, quando começou a surgir esse tal do Covid, lave as mãos, fique em casa. E aí a É, gente chega no problema que torneiras e muitas, a subhabitação não tem saneamento e às vezes em que casa, né? Então aí a gente começou a enxergar, opa, a gente não tem condições sanitárias e é um direito básico, né? é verdade, exatamente. De repente pode parecer uma coisa que todo mundo, né, abre a torneira, sai água, mas não é para todo mundo que tem essa condição. Depois a carta também fala que os arquitetos urbanistas podem contribuir na gestão das cidades, com orientações técnicas, eu acho que isso é importante. E aí, que nem os pontos que tu dissesse. E aí, falando assim, que a arquitetura promove saúde, eu acho que isso é importante a gente sempre frisar. Tem os nossos amigos ali da BDH, que é Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. Eles, há algum tempo, eles mudaram já esse enfoque. Antes se chamava arquitetura hospitalar e hoje se chama arquitetura para a saúde, que já junta a questão de, talvez assim, academias, clínicas, até instalações esportivas também pode-se pensar que são instalações para a saúde. Então, eu acho que a arquitetura é um campo que promove saúde. Eu acho que isso é importante também a gente consolidar essa ideia. E aí entra as dúvidas de como reinventar as cidades no pós-pandemia. Como torná-las menos desiguais, né? Um pouco disso que a gente está falando. E um ponto muito importante, que foi um desses que eu busquei auxílio, foi a questão do saneamento básico. O saneamento básico, eu antes na pré-pandemia, aconteceu uma situação muito importante lá em Capão da Canoa, que foi um juiz lá, ele embargou todas as aprovações de projeto na cidade por causa do atraso da estação de tratamento de esgoto. E foi assim, ele fez isso porque foi assim uma situação limite. E isso gerou assim um problema muito grande para os arquitetos, né, para a construção civil, porque ninguém podia mais aprovar projetos. Eu até na época ali, eu fiquei num dilema pessoal para entender o que eu achava disso, se eu achava certo e errado, porque pelo lado nosso profissional é ruim, porque nós somos assim impedidos de exercer nossa profissão por uma coisa que não fomos nós, que, né, não é culpa nossa, vamos dizer. Foi a Corsã que não terminou a ITE. Mas, ao mesmo tempo, pensando, né, num aspecto maior, tem uma questão ambiental importante também, né, de contaminação. E aí, essa questão do saneamento básico, na época, eu tinha um projeto em Atlântida e eu conversei com a Milene, da Dora Ambiental, e eu vi que tem soluções inovadoras para essa questão do saneamento básico, tipo, que estão muito mais ligadas com soluções dentro do próprio lote, dentro do próprio edifício. E também eu conversei com a André da Badertec, que também ela fala muito de uma questão do uso de água cinza dentro do próprio prédio. Então, talvez a mensagem que eu queria passar no saneamento básico é que eu acho que a gente tem que abrir um espaço para soluções inovadoras. Eu acho que no Brasil a gente tem um problema, assim, que como tem muita gente que rouba, que faz sacanagem, a gente tem que sempre ter 10 carimbos e ficar muito em cima, muito nas linhas, né, do que está escrito ali, do que já é feito, do que já foi combinado. Só que isso também atrapalha um pouco a inovação. Então, como a gente conseguir ter inovação ao mesmo tempo que não, né, que alguém vai propor uma solução diferente, mas que não seja nada errado, né? Então, eu vi que tem boas soluções para o saneamento básico, mas muitas vezes ainda não é regulamentado. Então, Sim. essa é uma pergunta que eu deixo, assim, como a gente conseguir fazer isso. E com essa questão tu traz dois pontos, né? Uma é, a partir da nossa formação, arquiteto urbanista, a gente enxergar o macro e o micro, né? Enxergar que realmente o problema do saneamento vai afetar em outras disciplinas, não só na arquitetura. Vai acarretar em custo na saúde, porque a pessoa está com tuberculose, porque a casa não tem
não tem ventilação, todas as questões de habilidade, não só saneamento. E a outra coisa é a questão técnica que o arquiteto urbanista tem para aportar, né? É entender toda a complexidade e realmente, dentro das questões, trazer a questão técnica, trazer a inovação, trabalhar como quem pensa o assunto. Então, assim, só realmente estando muito dentro, entendendo muito o problema e dialogando com outras disciplinas que a gente realmente vai conseguir aportar uma melhoria. E eu acho que é por aí, né, Vicente? Não sei, a gente realmente tem que olhar, a gente tem essa formação, a gente tem até humildade de dizer, eu adorei o teu início da fala. Olha, tem coisas que eu tenho que estudar. Porque a gente está sempre estudando, chega um cliente novo, a gente tem que estudar o tema que ele está propondo, é a nossa formação. E também entender o nosso compromisso pela mudança mesmo. Eu mesmo falei com a André, ela tá horas assim tentando consolidar a ideia do vaso por arraste, que é um vaso sem sifão, um vaso sanitário que todo mundo tem em casa, porque tu não precisa ter o lixinho do lado. Em vez de ter o vaso sanitário que todo mundo tem com o nosso lixinho, que todos os banheiros têm o lixinho para colocar o papel ali do lado, tem um vaso por arraste que é usado em outros países que ele não precisa, ele é sem o sifão. Ela me disse que isso deixaria de levar lixo até Minas do Leão, que é a 100 quilômetros daqui. E se a gente ficar indiferente a isso, né, ninguém vai mudar. Se nós arquitetos a gente não especificar uma solução nova, uma solução ecológica, não vai ser outros que vão fazer. Então, talvez... Não especificar e não trabalhar na questão política e legal também, né? Claro, que seja aprovado, que seja aprovável, né? Então, a gente tem uma parte importante que cabe a nós aí ajudar, né? A nossa cidade, nosso país, vamos Sim, dizer. tem um exemplo muito legal. Eu falei isso, lembrei do caso das coberturas verdes, dos rooftops, não sei como chamar, que as puxou isso. Isso foi muito legal. A gente propôs, muitos escritórios, muitos arquitetos, a gente faz projetos de rooftop, só que sempre tinha que meio que driblar algumas leis para conseguir que o elevador chegasse até ali em cima, não tinha um incentivo. Então, a gente juntou 2 GTs das BE, o de sustentabilidade e o de legislação, e propomos que tivesse o melhor uso do terraço, no rooftop dos edifícios. E a gente fez uma minuta, a gente viu a viabilidade disso legal, de área densável, e também o estímulo aos painéis fotovoltaicos, para que os prédios comecem a ter também telhado verde, cobertura verde. E aí a prefeitura, tem a Rovana lá da prefeitura, o secretário Germano, eles abraçaram a ideia, e no final saiu um decreto. Inclusive, esses dias eu achei muito legal, porque eu tava falando com um colega nosso, arquiteto, em um projeto, e ele mencionou essa lei sem nem saber que eu tinha participado também da elaboração. É um prédio é um prédio que parou, uma obra que parou, e ela não tem nenhuma área aberta, assim, é um prédio inserido no lote, assim, sem nenhuma área aberta. E ele falou, olha, a gente podia usar aquela lei agora do rooftop para ter uma área aberta, para ser... Ele pensou na questão do mercado, mas maravilha, né? É um uso e incentivo. Foi bem legal isso mesmo. A gente conseguiu deixar um legado positivo. Certamente. Aí, Roberto, aí tem a questão da TIS também, que fala bastante. Aí eu acho que é super importante, ligado também à questão da habitação de interesse social. Eu acho que são pontos que têm que ser levados também para os gestores, para que eles comecem a se mexer. A questão da cidade sustentável, do centro das cidades, de ter maior ocupação, os prédios que estão abandonados, né? Talvez tenha melhores usos, como fazer isso. Também tem um ponto que na carta fala, é a questão de desconto de IPTU para ações sustentáveis, também entra na linha da sustentabilidade. Isso da sustentabilidade também eu bato bastante, porque eu acho que... como é que eu vou explicar, assim, eu acho que a gente parou, acho que não tem mais como a gente ficar indiferente a isso, né? Então, tem que começar a ter estímulo para a gente construir melhor, para colocar painel fotovoltaico, não dá para esperar mais. Então,
tá na hora, eu acho que agora essas gestões que estão virando agora já tem que ter, tem que ter propostas nessa área, né? Senão não dá para esperar mais, tá? Já passou o tempo. Sim, tu falaste Também falo, de PTU, só te interrompendo. Eu acho que, né, a gente está falando com a carta está falando com planejadores, né? Planejadores, com gestores, desculpa, né? A diferença entre planejamento e gestão. O gestor realmente ele está muito preocupado com de onde vem a grana, obviamente, né? E toda essa questão do giro dos impostos, ela realmente, se existem benefícios indiretos, ela pode existir. Algumas iniciativas já existem, mas poderia existir muito mais. Por que uma multa ambiental, que seja, não pode ser revertida em habitação social? Por que não pode ser revertida em saneamento? O próprio patrimônio, né, a isenção de PTU ou desconto, porque um edifício, é o último ponto da nossa carta, é o patrimônio edificado, né, patrimônio cultural. Por que não, se uma pessoa ela tem um bem, ela está preservando ele e aquilo contribui qualitativamente, ela contribui para a memória da cidade, para a identidade da cidade, por que ela não pode ter uma isenção de imposto? Porque ela está fazendo um bem. Então, esse giro todo, ele é muito importante. E realmente, se a gente não traz aonde o planejamento pode trazer benefícios, e se um gestor não vai lá realmente criar esses meios para poder realmente ter uma cobertura verde, e a coisa não acontece. Então, aí que entra também um pouco do papel do gestor público, de enxergar esses benefícios e de mexer em todas as caixinhas que ele tem, ou de buscar dinheiro do governo federal, mas essa parte da gestão que está muito ligada com o planejamento e com o bem-estar e com a sustentabilidade também, né? No início da pandemia, foi lá por março, nós nas BET ficou bem preocupado, porque a gente ficou preocupado começou assim, o pessoal a cancelar os projetos, começou a parar tudo e ficou todo mundo assim, pô, mas será que quanto tempo vai durar isso, né? Agora a gente vê que, de repente, o pior já passou, pelo menos essa primeira onda. E pensando bastante, assim, a gente chegou a uma conclusão e até fez uma manifestação nesse sentido, que os projetos não podiam parar, porque quando essa nuvem saísse da nossa cabeça, quando aparecesse o sol, teria que começar as obras imediatamente para dar emprego para as pessoas, para movimentar a economia. Então, o projeto é algo que poderia ser feito em home office, né? Sem problemas. Então, essa foi uma mensagem que a gente fez. E indo mais além, depois a gente viu que nesse pós-pandemia, que eu acho que é uma situação meio parecida com pós-guerra, vamos dizer, vai precisar ter bastante investimento público para obras, porque a obra é a primeira coisa que movimenta, é muito rápido. Tem desemprego, olha, dá um de mão para todo mundo lá, nós saímos aqui, vamos construir, né? Vamos fazer a obra que não pode parar. Mas aí a gente começou a se perguntar assim, mas quais obras, né? Vamos dizer que apareça realmente bastante dinheiro, fundo internacional, fundações que tem um monte de grana e tal, mas aonde que a gente vai colocar esse dinheiro? Tem que ser feito, né? Então essa é uma pergunta muito importante também, porque de repente, vamos dizer assim que dinheiro não fosse problema, aonde que a gente vai investir? Vão ser estradas, vão ser mais escolas, vão ser hospitais. Então eu acho que também os arquitetos eles vão ajudar muito na definição dessas prioridades, né? Porque A resposta é sempre planejamento, né? Se a gente não tem um plano diretor muito claro, se a gente não tem um plano de habitação, se a gente não tem os planos setoriais, a gente vai para um estado que é bastante comum, que é o estado de exceção, e de obras decididas assim, sem um planejamento a longo prazo. E eu acho que nós temos toda essa capacidade de propor que tem que ser feitas, né? Do que deve ser feito. Aí tu falasse também, eu tranquei aqui não. Tu não, para mim, tu tá travado, mas dá para ouvir bem. Continua travado.
Essas lives sempre Tá. parecem coisas. Também um ponto Oi. que tu falasse agora, né? Tô travado, deixa eu ver. A gente falou agora dos ligando com isso, que eu falo pela minha atividade profissional também. Existe um estímulo maior para conservação de não só os edifícios excepcionais, mas de alguma forma uma casa, um edifício que ele tem ainda condições estruturais que possam ser utilizadas e ele não seja totalmente demolido. Porque às vezes é muito... eu brinco ali, é que nem o caminho do Waze ali. Às vezes tem um caminho que é mais rápido, mas ele tem quilômetros. A decisão, às vezes, de tu demolir para fazer de novo, ela é porque tu vai ganhar um pouquinho de dinheiro. Vai ser um pouquinho mais barato e economizar e pode ter outros motivos, mas eu acho que deveria ter um estímulo para tentar manter. Às vezes é mais trabalho, é mais chato, tu ter que manter a estrutura, ter que demolir pontualmente, mas mantendo a estrutura, mas eu acho que é uma decisão de sustentabilidade e uma decisão boa para a cidade também, para ter menos resíduos, ter menos resto de obra, né? Então, eu acho que além do patrimônio, que é uma coisa assim, que não deveríamos estar nem falando, né? Dessa conservação, de forma geral, a gente tentar reutilizar mesmo as edificações, ter melhor uso do que só construir Sim. mais, demolir, construir, demolir, construir. E tu até um ponto que a gente tem na carta, né, da utilização dos imóveis abandonados para habitação. Isso, exatamente. Tem Ter estímulo para retrofit, para novos e usos. muita gente sem casa. Opa, o Vicente Perfeito, travou é de verdade. novo. Deixa eu ver aqui, Luana. Não, tá bem agora. Agora tá bem. Tá bem? Eu acho que sim, Tá. eu acho que essa renovação da nossa infraestrutura, né, imobiliária vai ser muito importante, porque talvez tenha muitos prédios comerciais que não tenham uso, podem ser transformados em moradia. A gente vai precisar ter uma inteligência boa e ter uma certa tolerância administrativa também da gestão das cidades para propor soluções inovadoras, né? Que talvez ainda não estejam escritas, né? Mais ou menos aquilo que a gente está falando no início. Como conseguir uma adequação rápida de coisas que não tinham antes, né? Vai ter que ter ideias e vão ter que ser aceitas, talvez, muito rápido. Também se fala, na carta se fala da questão do patrimônio, a gente falou um pouquinho, e a questão da mobilidade também, né? Que é a questão de desestímulo ao transporte individual, questão da acessibilidade, né? Uma cidade segura também para crianças, para pessoal de mais idade. Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho um filho pequeno e é muito ruim ele não poder andar caminhando sozinho, né, na calçada, me parece muito perigoso. E eu acho que até também quem anda de bicicleta, eu não ando mais de bicicleta porque eu acho perigoso de algum acidente. Eu acho que não é nem por falta de ciclovias, mas eu fico com medo de ter algum acidente. Então, acho que se a gente conseguir ter boas ideias aí do que está sendo feito em outras cidades, eu acho que vai nos ajudar em boas soluções. E aí, mais especificamente... No tempo. A gente está quase no tempo, mas eu queria que tu falasse mais uma coisinha, assim. Tá, então, por último, acho que é muito importante, aí é da carta específica do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é a questão da transparência de dados. Eu acho que isso é muito importante para a gente saber quantas pessoas passam em tal rua, dados da prefeitura que a gente não tem acesso, e também a adoção do BIM para licitações públicas. Também eu acho que é um bom legado para ter esses projetos em BIM tratados pela administração pública. Eu acho que é uma tecnologia que veio para ficar e nada mais do que a administração pública usar a mesma tecnologia que vem sendo usada no setor privado. Acho que não pode ficar atrás. Mas é isso aí, Beto. Né? Tentei passar um pouco por tudo. Mais um pouquinho. A gente meio que
uma maneira vai e vem, porque a carta, ela realmente, ela tem capítulos, né? Eu postei aqui no chat a carta. Ela tem capítulos, mas tá tudo integrado, né? A gente realmente poderia ter uma grande salada, enfim. Uh, a carta contou com a participação das entidades, foi a maneira mais ampla e democrática que a gente encontrou de realmente fazer essa consulta para as entidades que representam todos os arquitetos do Rio Grande do Sul e ainda abrindo com Santa Catarina. Estou falando da nossa especificamente, mas a BR foi feita de uma maneira similar, assim, lá eles fizeram lives e convidaram técnicos. A carta, tu participou ativamente nessa distribuição da carta, na agenda com candidatos, tu aqui na capital, outros arquitetos no interior, a gente teve gente em Santa Cruz, em Santa Maria, em Caxias, em muitas cidades, realmente. Né? E o contato foi via FAMURS, via alguns candidatos que nos procuravam, enfim. Eu acho que essa parte da elaboração técnica, da divulgação, de se colocar à disposição, a gente fez. E agora? Essa pergunta que eu queria te provocar, assim, não só o pós-pandemia, né? O pós-eleição. A gente teve uma receptividade muito grande dos candidatos, eles nos receberam, e eu conversei com o pessoal, eu achei muito importante a gente conversar com todos os candidatos, independente do partido. Claro. Porque eu acho que é um CAU maior, né? Um CAU grande, ele conversa com todos. Um CAU mais forte. Pós-eleição, como eu acho que só antes da eleição é diferente do que conversar depois da eleição. Eu acho que já mostra que a gente teve essa conversa prévia. Eu acho que é muito legal, porque quem for eleito vai se lembrar que a gente conversou antes. Eu acho que é diferente do que chegar depois, quando, né? Eu acho que a gente participou da construção de uma proposta, né? Todos eles, a gente entregou a carta e dizia, olha, no mínimo, veja essa carta e pega, né? E leia e pegue o que pode servir, né? E todos eles disseram, claro, a gente não é bobo, né? Vamos procurar usar essa carta em benefício da nossa proposta, do que a gente pode utilizar. Então, acho que essa carta veio somar nas candidaturas. Então, a gente tem um pouquinho de crédito na vitória de cada um, vamos dizer assim, se for o caso. E seguimos à disposição, né? Isso que é importante. A gente quer melhoria das cidades. Eu acho também que a questão que o CAU participa também dos conselhos, eu acho que isso é importante. Aqui em Porto Alegre, no conselho do plano diretor, também nas outras cidades. Então, o CAU participa, tem uma voz ativa, né, vamos dizer assim, nesses conselhos que reúnem as entidades, reúnem os representantes da população e também o governo. E eu acho também que o CAU ele tem um papel mediador também, né? Eu acho que ele não tem uma opinião própria, vamos dizer assim, ele tem uma opinião técnica. Então, tanto é que quando tem algum acidente, alguma coisa mais grave, o CAU é convocado também para dar um parecer, né? Isso. Ele não é partidário, exatamente. Então, o CAU, eu acho que cada vez mais ele é jovem ainda, mas ele tem uma vocação centenária, uma vocação de longo prazo, né? De ir, vamos dizer, aprendendo com o que está acontecendo hoje para ser uma instituição que quando ninguém sabe muito para ir, vai olhar para o CAU e vai perguntar, e aí, o que vocês acham, né? Então, eu acho que esse é a vocação do CAU, é de ser assim uma referência para os gestores, para a população em geral, das questões técnicas e urbanísticas, né? Então, eu acho que esse é o papel do CAU. E o nosso papel, enquanto representantes agora do CAU, vamos dizer, que a gente participa, né? Hoje vai ser nós, amanhã vão ser outros. Eu acho que é manter esse diálogo para que, né, para que tenha essa ida e volta. E aí eu acho que é isso que a gente tem que fazer, manter esse canal aberto
e a gente vai alimentando o CAL com dados, com informações que vai fazer o CAL realmente ser um banco de dados, um banco de informações das melhores práticas né, eu acho que é isso, para poder oferecer boas soluções para os gestores. Acho que o CAL tem esse compromisso também. Além da questão de fiscalização, todas as Sim, questões claro. inerentes ao CAL. Vicente, muito obrigado. O tempo é curtinho, então vou te agradecer por essa nossa conversa breve e vou chamar o Babu para conversar um pouquinho. O Babu é o Evandro. Obrigado, Beta. Eu fico feliz em Obrigada. contribuir também. Vou continuar acompanhando por aqui, tá? Um Tá abraço, bem. valeu. A outro. Remover as B. Agora eu vou convidar o. Onde é que tá? Saerg Sindicato. Transmitir ao vivo com Saerg Sindicato. Enquanto o Evandro Medeiros, o presidente do sindicato, entra, eu vou ler uma frase da. Ah, oi, tudo bom? E aí, Eu tudo ia bem? já ler comentários e fazer perguntas. Pode ler a frase. Não, então vamos lá. Depois eu tenho uma pergunta aqui que eu vou endereçar para ti. Mas eu acho que a gente pode ir em ordem, né? Vamos primeiro te apresentar, contar um pouco da história da atuação do sindicato junto à distribuição da carta. Por favor. Eu sou o Evandro Medeiros, tudo bom, Beto? Boa tarde. Estava assistindo aqui com o Vicente. Tá? Então, eu sou o Evandro Medeiros, atual diretor-presidente do Sindicato dos Arquitetos. A gente participou da distribuição por fazer parte do CEAL, mas também por representar, então, a mesma categoria, assim, né? Toda a categoria dos arquitetos, seja autônomos, sejam empregados, trabalhadores. O sindicato tem, é a função do sindicato representar os 16 mil arquitetos que a gente tem no estado, e a gente faz questão de abrir esse diálogo, então, com a gestão, em solidariedade, solidariedade não, mas em compatibilidade, assim, com o papel dos arquitetos na construção da cidade. A gente também representa a questão dos trabalhadores públicos, né, dos arquitetos funcionários públicos, e é mais ou menos isso. Por esses dois lados que a gente foi representando o sindicato dentro do CEAL. E aí, quer contar um pouquinho como foi a atuação? Tu, como Vicente, participou ativamente na distribuição das cartas aqui na capital, né? E, inclusive, tu estava contando que teve um retorno muito legal, que a gente vai poder cobrar Isso. depois. Conta um pouquinho para nós. Não, eu até começo dizendo que dentro do Fórum de Entidades, né, de Arquitetos e Urbanistas, que faz parte também do CEAL, né, que também tem representação dentro do CEAL, é muito legal assim a gente olhar e ver. Tu estava falando, então tu falou de Santa Maria, Caxias, aí eu lembrei de outras cidades, assim como Pelotas também, e a cidade da Andréa Ilha, que agora me esqueci. Mas assim, que ficou bonito realmente o quanto a gente promoveu e o quanto a gente entrou em contato com os candidatos. Na verdade, não era um candidato, não era um prefeito, não, eram os candidatos. E o que me chamou a atenção aqui em Porto Alegre foi que a gente chegava para falar com os candidatos e eles já conheciam. Então, eles já conheciam o projeto Uma Casa Sem Banheiro, eles já diziam, tem 2, 3 pontos da carta que eu vou pegar para minha gestão. Então, isso eu achei bem legal, porque, digamos, ela não só valoriza o papel do arquiteto na gestão de uma cidade, né, como mostra que a própria construção da carta ela é uma forma de divulgar e hoje talvez realçado pela questão da pandemia, mas eu acho que muito também porque o tempo tá correndo e a gente tá se fazendo valer mesmo.
candidatos, eles não olham para nós como mais uma categoria. Eles já olham e dizem, a gente quer isso que vocês estão falando, a gente quer que faça parte do nosso plano de governo, né? Do nosso plano de gestão, do nosso plano de ação. Tem uma questão da e aí carta, isso né? foi... Só para complementar, né? Tu falou um pouco do que mais importante é a agenda, do que a carta, o conteúdo em si, o pessoal já conhecia, porque uma coisa de bastidores, assim, a construção da carta pega muitos arquitetos, junta todos eles e faz sair um documento curto, sintético, claro, que os políticos entendam. É muito difícil. A gente começou com um documento que era praticamente uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, e aí a gente foi trabalhando até chegar um momento que chega, se a gente não terminar, já vai chegar a eleição. E realmente, né, a carta é um documento, a gente leva ela, tem conteúdo técnico, ela remete a leis que levam a questão a lei da ATES, que por muitos é desconhecida, isso é impressionante, ela é de 2008, lei de saneamento básico, lei de mobilidade, e a gente se coloca à disposição. Acho que mais importante de tudo é esse contato, é esse cartão de visita, dizer, olha, nós queremos trabalhar para a melhoria das cidades, nós não queremos poluição, engarrafamento É e uma reserva de habitação. mercado, né? Não é Também. uma reserva de mercado que a gente está... Eu concordo plenamente contigo, assim, eu acho que não se trata de apenas, né? Claro que a gente está defendendo a nossa atuação, mas não se trata disso, a gente está defendendo uma cidade melhor, uma cidade com mais bem-estar social, uma cidade mais inclusiva, uma cidade mais justa. A gente ressaltou muito o papel da habitação nesse contexto, né? E a própria questão da localização da habitação, quer dizer, a quantidade de prédios vazios dentro das cidades é absurdo. E isso a gente fez bastante, assim, e também de falar sobre determinados instrumentos, como a outorga onerosa, como a própria lei de ATIS, ou a própria questão da revisão do plano diretor, que em Porto Alegre vai ser um assunto inevitável, assim, de se falar, né? Então, tudo isso foi bastante debatido com os candidatos de uma forma, assim, não partidária, eu diria. Tá? Quer dizer, o partido realmente era a cidade. A gente estava pensando no direito da cidade para todos, inclusive para os arquitetos. Sim. Inclusive, isso foi uma coisa que também a gente fez questão de, nas conversas, trazer à tona, de que é importante a nossa participação na gestão, não apenas como quem vai produzir o objeto, mas quem vai planejar a cidade. Então, tanto questão de autonomia e protagonismo dos arquitetos técnicos, servidores municipais, como dos profissionais e das entidades profissionais, tá? Para que determinados instrumentos, determinados planejamentos, pelo que o Vicente falou antes, a questão do viaduto, quer dizer, isso passa por planejar a cidade como um todo, né? E aí, deixar isso na mão de uma gestão é muito egoísmo, né? E está mais provado que é muito imaturo. Então, que se planeje a cidade a longo prazo, a médio e longo prazo, e que com isso a gente percorra e vá desenvolvendo a cidade como um todo. Sim, e o importante né, às vezes os arquitetos a gente se fecha entre si, né, e fala entre nós. E aí o gestor está lá se quebrando para resolver alguma questão que a gente tem respostas no plural, né? Então, essa coisa, eu estava falando com o Vicente sobre a coisa ser multidisciplinar, a relação entre arquitetura e saúde, entre finanças e o planejamento urbano, tudo realmente está conectado. A gente não pode falar só entre iguais. E não só é da capital também, acho que isso é uma coisa bem importante da carta, né? Eu estava aqui vendo quais as cidades que foram, tentando levantar, eu falei algumas, foi Lajeado, foi Santa Rosa, foi Livramento também, e porque o interior também, a gente contou com todas as entidades de arquitetura do interior para realmente, né, levar a palavra da... Não, e eu acho, até assim, tu falou antes da questão da construção da carta, né? E eu estava lembrando que
a gente recebeu a carta antes, enquanto entidade, a gente opinou, a gente escreveu sobre ela e a gente manda. Então, a forma como ela foi construída e a forma como ela está sendo divulgada e promovida, né, eu acho que é muito importante, até para que se divulgue os próprios princípios da carta, assim, né? No caso, os princípios básicos de uma cidade. A gente não está falando exatamente, a gente não está falando tão somente da arquitetura, a gente está falando realmente do morar, do trabalhar, do se locomover, e fazer tudo isso com saúde, com educação, a gente está atingindo realmente todas as camadas. Então, isso foi bastante retundante, assim. E essa questão do interior ficou bonita, assim. É uma imagem, é um belo painel de fotos. E é um painel democrático, porque eu acho que atingir os candidatos, ele é muito mais importante do que atingir a gestão. Tá? Sim. Claro que a gente vai ter um papel junto à gestão, mas é democrático a gente falar com todos, a gente se permitir discutir, divertir. Óbvio que a gente foi provocado, né, a responder sobre certas coisas, né, questão de, sei lá, tratamentos de parques, questões mais polêmicas, assim, como para onde a cidade vai avançar. Então, mas faz parte. Né? Faz parte a gente dialogar com o diferente. Sim. Tem uma pergunta aqui que eu vou dirigir para ti, pode ser? Do Paulo Roberto Koch. Falando em planejamento, quem define o planejamento? Ui, eu caí. Quem define o planejamento? Eu tô com o celular muito pesado, meu estragou hoje, tudo deu certo. Quem define o planejamento? Na minha ótica, é quem tem a chave do cofre. Como mudar isso? Pessoas eleitas sem conhecimento algum são assessoradas por pessoas com menos. É uma provocação, perguntando quem define o planejamento e será que não é quem tem a chave do cofre? Só repete para mim a última frase dele ali que eu não estou olhando, eu não estou lendo. Pessoas eleitas sem conhecimento algum são assessoradas por pessoas com menos conhecimento, no caso. Relevante a pergunta. Eu não sei, que daí, na verdade, assim, eu não sei quem são as pessoas com menos conhecimento nesse caso, né? O que a gente tem pautado, e a gente até pautou isso para a própria Prefeitura de Porto Alegre, era para que os técnicos da Prefeitura eles tivessem um papel mais autônomo, né? Que eles não ficassem tão vinculados à gestão. Porque senão entra gestão, sai gestão, e aí as regras mudam, muda a cidade, muda tudo, muda para onde dirigir, direcionar os recursos e coisas assim. Então, a gente acha que tem uma certa... Tem um papel dentro da gestão e ele não pode ser um papel... Ele não deixa de ser um papel político, nunca vai deixar de ser um papel político, mas ele tem que ter uma possibilidade de atuação técnica. E aí, esse técnico fosse desenvolvido pelos arquitetos, né, e as demais profissões competentes. Né? Então, a gente vê que na área da medicina, por exemplo, os programas de saúde eles normalmente são respondidos por médicos. E aí, nos planejamentos da cidade, a gente vê que às vezes são outras profissões. Isso é a nossa atuação, é a gente ficar insistindo para que se tenha uma mudança de comportamento por parte dos gestores que eles permitam a autonomia né, de cada profissão, conforme a sua especialização e a sua atuação. Tá? Não tem outra escapatória. Assim. Realmente, às vezes, falta conhecimento, às vezes... E a gente também fala uma questão que, assim, quando não se permite, ou a gente, enquanto categoria, assim, a gente não ocupa um determinado espaço, alguém vai ocupar. E, às vezes, esse alguém é a chave do quarto. Então, a gente tem que insistir mesmo, tem que atuar, faz parte do nosso papel enquanto cidade, enquanto tal. Eu acho que um pouco da resposta a gente tem que se apresentar também, né? A gente tem que realmente se apresentar,
apresentar os prós e contras, com dados concretos, né? A gente não tem como chegar e dizer, coisa que eu estava dizendo agora há pouco, a arquitetura, a subhabitação, a falta de saneamento, o cara que passa horas no trânsito e entra em depressão, isso vai acarretar na saúde. Se a gente não tiver pesquisas claras e dizendo, olha, quanto está onerando o SUS a questão da tuberculose, que não precisava mais ter, por exemplo, né? E a casa realmente... Aquela pesquisa da ONU é que para cada dólar gasto em saneamento, são 4 a menos em saúde, né? Então, por aí a gente sabe, a gente consegue dimensionar a importância do que a gente está falando, não só para nós, né? Não só para nós, para toda a cidade, para a cidade como um todo, para que mais pessoas sejam beneficiadas com o mínimo, né? Que a gente está falando aqui é de condições básicas, a gente não está falando de conforto, né? E sim, agora é o nosso papel, e eu acho que a carta tem essa potência, assim, divulgar e trazer à tona esses assuntos, né? Entrar no debate. Não sei se só para mim o Babu está travado. Espera aí, volta um pouquinho, rebobina um pouquinho que estava travado, ao menos para mim. Não sei se era só Ah, para não, você. então tá, então desculpa. Eu acho que a carta tem essa potencialidade, assim, né, de informar os candidatos de uma forma não através de confronto, mas de um diálogo aberto mesmo, e até e aí por isso mais uma vez de seus candidatos, isso é importante ser nesse momento. Então eu acho que a gente falou até essa questão da educação, por exemplo, a gente entrou bastante na questão da educação. A gente conversou bastante sobre isso com os candidatos daqui, porque tem as escolas municipais, tem as condições técnicas das escolas, tem aonde essas pessoas moram, tem como é que elas fazem, tem os próprios servidores que têm filhos e aí as creches estão fechadas. Então, tudo isso a gente acabou com isso. Eu vou só cumprimentar aqui. Eu estou vendo que a Valesca, do CAU Santa Catarina, ela tá nos assistindo. E a Valesca tem um papel fundamental nessa carta também. No momento que a gente juntou as duas comissões de política urbana ambiental, a de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, disse: vamos, vamos ver o que vocês têm, o que a gente tem para melhorar a carta. E é um trabalho que eu estava dizendo, não foi fácil, né? Por cada um tem que ter, cada assunto tem que estar e a gente faz um tratado. Então, a Valesca foi um trabalho muito legal, assim, de união, e eu acho que esse trabalho continua em próximas gestões e tal. Babu, o tempo está terminando. Eu vou te provocar para fazer um fechamento, porque senão vai ser cortado assim no meio da tua fala. Tá. Olhar a provocação. Ah, não, é 5 minutos. Não é assim tão rápido. Tá. Tá, olhar a provocação. É a provocação que eu fiz para o Vicente, desculpa. Tá. Né? A carta, quebramos a cabeça fazendo a carta, consultamos todo mundo, distribuindo. E agora? E o pós-eleição? Qual é o nosso papel? Qual é o papel do poder público, da sociedade? O que fazer agora para realmente garantir que algum projeto desses aconteça? Eu acho que o principal papel das entidades, do conselho, do sindicato, a própria ideia, continuar insistindo para entrar nas gestões, não para desenvolver um papel, não é isso, assim, mas para trazer esse assunto à tona. Então, sei lá, estão logo definidos, estão logo os eleitos, coisa assim, talvez chamar os secretários, talvez conversar, talvez analisar. Quer dizer, eu acho que nesse ano no sindicato, em função da pandemia, por exemplo, eu conversei com muito técnico da cultura, de diferentes setores,
diferentes objetivos, mas justamente para tirar um raio-x de como é que estava a cidade em relação a questões como saneamento e etc. E tal. E eu acho que o nosso papel vai ser esse. Tá? Vai ser continuar insistindo para buscar esses canais de diálogo, continuar divulgando, continuar fazendo com que tem que se cumprir a lei de tiro. É um absurdo. Continuar defendendo o estatuto da cidade, que também é um absurdo que a gente esteja tanto tempo depois ainda precisando falar sobre ele e às vezes precisando ressuscitar o estatuto da cidade. Então, eu acho que o nosso papel enquanto entidade do conselho é esse, é seguir atuando e invadindo. Acho, honestamente, que a gente conseguiu andar alguns milímetros, pelo menos nas conversas, que iludir com as promessas políticas, tá? Mas eu acho que a gente conseguiu avançar alguns milímetros pela receptividade que os candidatos tinham. Então, acho que eles também estão enxergando a cidade de uma forma um pouquinho mais que nos inclua, né? Uma forma que inclua a arquitetura e o urbanismo como ferramentas de gestão da cidade. Que bom isso, né? Então, eu acho que a gente vai encerrando, fechar ele para ele não fechar a gente. Vou te agradecer imensamente. Te agradecendo, eu agradeço a todas as entidades que participaram, a CEPU, a CEPU SC, enfim, né? Seguimos com esse trabalho da carta, contando com a colaboração de todas as entidades. É isso, muito obrigada. Beleza. A gente é que agradece a oportunidade de colaborar, né? De atuar junto e seguimos. Vamos seguir atuando juntos. Obrigadão. Uma boa tarde. Valeu. Tchau, tchau. Então, encerramos o Cal Vivo. Uma boa tarde a todos.